Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer atividades do livro de matemática, começando aí pela página 90, tá? Vão ser duas páginas, 90 e 91. Poucos exercícios hoje, tá? Vamos fazer então aí bem com bastante capricho. Ó, cultivo de verduras e frutas. Roberto foi com seu pai Toninho ao sítio do seu João comprar verduras orgânicas para abastecer a quitanda que a família possui. No sítio, Roberto reparou que as mudas estavam plantadas de maneira organizada e tirou algumas fotografias. Então, aqui a plantação de alface, a plantação de mandioquinha, a plantação de cenoura e a plantação de tomate, tá? O que a gente pode observar olhando essas imagens? A gente já pode observar que a plantação, ó, ela tá bem alinhada, tá? Tanto as colunas quanto as linhas. Então, por exemplo, ó, eu posso ver que a quantidade de alfaces que tem aqui na primeira linha é a mesma quantidade de alfaces que tem aqui na segunda linha, tá? Por quê? Porque tá uma embaixo da outra, enfileiradinha bem certinha. Isso quer dizer que todas as linhas vão ter a mesma quantidade de alface, tá? E a mesma coisa acontece com as colunas. Olha essa primeira coluna e olha a segunda coluna. Tá vendo que tá uma na frente da outra? Então, isso quer dizer que todas as colunas têm também a mesma quantidade, tá? Observe as fotografias tiradas por Roberto. Como podemos saber quantos são os pés de alface, mandioquinha, cenoura, tomate, sem ter que contar de um em um? Então, ele quer saber qual é o total que tem aqui de alface, mandioquinha, cenoura e tomate, mas existe um jeito mais fácil da gente contar, ter que ficar 1, 2, 3, até chegar lá no final, tá? Quando tá tudo bem alinhado e organizado desse jeito, que tem o mesmo tanto de alface em cada linha, em cada coluna, a gente tem um jeito mais fácil de contar isso. Vamos fazer na prática, ó. Então, na primeira linha aqui de alface, vamos ver quantas alfaces eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que uma linha dessa tem 8 alfaces, correto? Quantas linhas iguais a essa eu tenho? Então, eu tenho, ó, a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 linhas com 8 alfaces cada uma. Isso quer dizer que eu vou somar 8 mais 8 mais 8 mais 8 até chegar lá no 10, tá? Então, eu vou fazer a somatória de parcelas iguais, né? Não são parcelas iguais? 8, 8, 8, 8. A soma de parcelas iguais até chegar aqui no 10. Então, quanto que vai ser 8 vezes 10? 8 vezes 10 dá 80. Tá vendo? É muito mais simples do que você contar uma por uma. Você só tem que saber aqui a quantidade de alfaces por linha e depois quantas linhas tem. E aí você faz uma quantidade vezes a outra, tá? E é isso que vocês vão responder aqui. Como que vocês descobriram esse método, que a gente descobriu aqui junto, na verdade, né? De não precisar contar uma por uma. Ó, aqui na resposta ele coloca contando as quantidades que há em uma linha e calculando a soma de parcelas iguais conforme o número de linhas. Vocês não precisam escrever exatamente desse jeito, tá? Pode escrever exatamente do jeito que a gente fez, né? Que a gente contou a quantidade de alfaces que tinha, né? Na primeira linha e depois viu quantas linhas tinha e aí a gente fez a multiplicação ou aí a soma de parcelas iguais, tá? Aqui é para a gente completar a tabela abaixo. Então, aqui o que a gente fez com a alface, a gente vai fazer com todos os outros, com a mandioquinha, com a cenoura e com a tomate. Então, aqui na mandioquinha, quantas mandioquinhas tem aqui na primeira linha?
conta, pode até anotar o número aqui em cima para não esquecer, e depois conta quantas linhas tem. Aí você vai fazer um número vezes o outro, ok? Na cenoura e no tomate também. Depois vocês me mandem aí a resposta para ver se tá certo, tá? Próxima página, dúzias de laranjas. Ao lado da plantação de laranjas, há um galpão em que o seu João organiza e encaixota as laranjas colhidas. Ele contou a Roberto. Então, vamos ver o que ele contou a Roberto. Ó. Estou preparando 2 caixas pequenas para seu Toninho da quitanda, 2 caixas médias para a dona Nancy da lanchonete e 2 caixas grandes para o seu Moacir do mercado. Então, tá vendo? Ó, são 3 pessoas e cada pessoa quer uma quantidade diferente de um tamanho diferente, tá? Aqui, ó, observe a quantidade de laranjas que cabe em cada tipo de caixa. Então, aqui, na menor, na pequena, a gente tem 2 dúzias. O que é uma dúzia, gente? Uma dúzia é igual a 12. Então, se eu tenho 2 dúzias, vão ser 12 mais 12, tá? Então, faz aí, se quiser até colocar já o resultado aqui em cima, pode pôr para ficar mais fácil. Aqui na média, eu tenho 4 dúzias, ou seja, eu tenho 4 vezes 12. Então, eu vou somar o 12 mais 12 mais 12 mais 12. Ok? Vou somar o número 12 4 vezes para eu chegar aqui na quantidade de laranjas que eu tenho aqui nessa caixa. Aqui na grande, eu tenho 10 dúzias, tá? Então, eu tenho que somar o número 12 10 vezes, tá? Quando eu multiplico, vou ensinar agora uma dica para vocês. Quando eu multiplico qualquer número por 10, é só eu acrescentar o 0 na frente deste número, tá? Então, por exemplo, ó, uma dúzia é igual a 12. Vezes 10, eu acrescento um 0 na frente do 12, vai virar 120. Aí eu nem preciso fazer a soma 10 vezes ou a multiplicação. É apenas acrescentar um 0, tá? Que é o 0 do 10 aqui. Se eu quiser multiplicar por 100, eu vou adicionar 2 zeros, porque o número 100 tem 2 zeros. Se eu quiser multiplicar por 1000, eu vou acrescentar 3 zeros na frente do número, e assim por diante. Depende de quantos zeros tem depois do número 1, tá? Bom, aqui ele está pedindo para a gente calcular o número de laranjas que devem ser separadas para o seu Toninho, tá? Então, o seu Toninho, vamos ver lá qual caixa que ele pediu, ó. Estou preparando 2 caixas pequenas para o seu Toninho da quitanda, tá? Então, a gente viu que em cada caixa pequena eu tenho 24 laranjas, que é igual a 2 dúzias, tá? O seu Toninho, ele vai querer 2 caixas dessa que tem 24 laranjas cada uma. Ou seja, 24 mais 24. Quanto que vai dar? Aí vocês vão responder aqui na frente, tá? A dona Nancy, ó. A dona Nancy, o que ela quer? Ela quer 2 caixas médias, tá? Então, ó, a gente viu que 4 dúzias vai dar, ó, 12, 24, 36, 48. Cada caixa dessa tem 48 laranjas. A dona Nancy quer 2 caixas com 48 laranjas cada uma. Então, o que eu tenho que fazer? 48 mais 48, tá? E daí, o resultado de 48 mais 48, eu vou colocar aqui na frente do nome da dona Nancy, tá? E depois, o seu Moacir, o que ele quer? Vamos ver quantas caixas ele quer. Ele quer 2 da grande, tá? Então, aqui lembra que deu 120 laranjas? 12 vezes 10, acrescentei o 0 na frente do 12, deu 120. 120 mais 120, por quê?
porque ele quer 2 caixas, então 120 de uma mais 120 da outra. Quantas laranjas vão dar? Aí vocês vão responder aqui também, tá? Ó, agora 2. Quantas laranjas foram separadas ao todo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as laranjas do seu Toninho, da dona Nancy e do seu Moacir, no 48 mais 96 mais 240. E vou colocar a resposta aqui. Depois, exercício número 3. Seu Toninho disse que quer levar, na próxima semana, 3 caixas de 10 dúzias. Quantas laranjas ele vai comprar? Então, vamos resolver primeiro a questão de quantas laranjas vai ter na caixa, tá? Aqui, ó, a gente sabe que aqui ele quer levar 3 caixas dessa daqui de 10 dúzias, né? O que a gente sabe? A gente sabe que nessa caixa de 10 dúzias tem 120 laranjas. Ele vai querer levar 3 dessa caixa. Então, quer dizer que eu vou somar 120 3 vezes. 120 da primeira caixa, mais 120 da segunda caixa, mais 120 da terceira caixa, totalizando 3 caixas que ele vai comprar, tá? Então, montem a continha aí. 120 mais 120 mais 120. E vê aí quanto que vai dar, tá? E aí, por hoje é só, tá, pessoal? Me mandem aí as continhas no caderno, com as respostas, tá? Para eu dar uma avaliada, corrigir. Quem não entendeu, me manda mensagem e a gente vai tentar resolver junto aí, tá bom? Um beijo e até mais.